Iniciando a gravação, hoje última aula do ano, tá? Vamos continuar o tema aqui das guerras espirituais na nossa mente. E eu vou fazer o seguinte, eu estou com uma tela grande aqui, eu vou diminuir, diminuir, e vamos continuar falando a respeito dos caminhos para vitória que passam aí nas nossas guerras de todo dia. Quando a gente pensa na guerra espiritual, e eu vou alternar aqui para a gente ver um versículo super conhecido, tá ali. Tá meio bagunçado, não sei porquê. Deixa eu fechar esse lado. Estou com problemas operacionais. Vamos lá. Aparecendo para vocês? Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar para o texto, agora sim. Gálatas não. Primeiro vamos falar de Efésios, texto super conhecido nosso. Fala sobre a armadura de Deus. Vamos lá. Já estou. Isso. Aqui, a armadura de Deus. Esse versículo, ele explica um pouco do contexto espiritual no qual nós estamos inseridos. E eu falo aqui especificamente no versículo de número 12, que diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se a gente não tivesse esse versículo na Bíblia, imagina o quão, né, no escuro, digamos assim, nós estaríamos, né? Porque esse versículo diz que nós temos uma luta. Não é uma luta contra pessoas, contra instituições humanas. Não é uma luta ideológica, de esquerda versus direita, de conservador versus liberal, porque isso é humano, né? Isso não é nada além disso, né? E o versículo diz que a nossa luta ela é espiritual contra principados. E aí você vê alguns grupos, né? Principados e potestades, vírgula, dominadores deste mundo tenebroso, vírgula, forças espirituais do mal, todas elas agindo nas regiões celestiais. Então, extremamente importante entender que esse é o contexto da nossa guerra. Ela não é humana, ela é espiritual. E por ser espiritual, nós temos que entender essa guerra pela perspectiva espiritual. Por isso que eu venho sempre mencionando para vocês, olha, o inimigo, junto com os seus associados, né, qual ele é o chefe, o principal, não quer as coisas terrestres que a gente tem, casa, família, trabalho, dinheiro, negócios. Ele não quer essas coisas. O que ele quer é te afastar cada vez mais de Deus. E essas coisas são só meios que ele pode, de certa forma, usar para tentar chegar neste objetivo, tá? Que é nos afastar da presença do Senhor. Porque quanto mais distante, para ele, melhor. Tá? Dito isto, a gente tem um outro problema, porque aqui ficou claro que, olha, esquece o aspecto humano da guerra, porque não é relevante. O relevante é saber que esta guerra ela é espiritual. Então, não acho que são as pessoas ou as instituições. E por que isso era importante? Porque, primeiro que a cidade de Efésio ela tinha um monumento da deusa Diana, que era uma das maravilhas do mundo. Então, imagina
o contexto espiritual que aquela cidade estava inserida. Além disso, tinha o Império Romano, né, que tinha todo um panteão, né, todo um conjunto de entidades que eles adoravam, que eram tudo réplicas dos gregos. Os romanos só simplesmente trocavam os nomes. Além disso, começava a existir muito sincretismo religioso, né? Então, as grandes cidades, né, como Éfeso, Corinto, essas outras cidades, elas tinham gente que vinha de todos os lados. Então, muita gente trazia, por exemplo, todo o misticismo que havia no Egito e na Babilônia, né, que eram cidades também dominadas pelo Império Romano, levava isso para todo lado. E o Império Romano, ele de certa forma não era resistente a essas outras formas religiosas, desde que não gerasse problema para a política do imperador. Então, esse era o contexto daquela cidade. E aí o que Paulo queria mostrar é que, olha, gente, não olhem as pessoas com as suas religiões, suas crenças, seus, né, vieses espirituais. Lembrem que a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas, tampouco instituições, mas nossa guerra é espiritual. E a outra complicação que a gente tem aqui, e aí eu vou sair de Efésios e vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Além dessa questão, a gente tem aqui um pouquinho mais para baixo, no versículo 17. Né? Começar no 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês veem que Espírito aqui está com a letra maiúscula, né? Então, não está falando do espírito humano. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Deixa eu voltar para cá. Né? Vamos parar por aqui. Só esses 3 versículos. Então, além daquela luta espiritual, a gente tem um fator que é um fator humano, e é a carne aqui, né? É o indivíduo, né? Cada um de nós. Cada um de nós, de certa forma, mais ou menos, tem alguma resistência contra as coisas espirituais. Vou dar um exemplo. Né? Orar. A oração, que é uma prática espiritual, às vezes você já não acordou de manhã e falou assim, tem que levantar mesmo para orar? Acho que hoje não, né? Daquela preguiça, sabe? Já, Val. Quem nunca, né, Val? Ler a Bíblia. Nossa, muito complicado. Não. Outra hora. Vou ler só um versículo. Né? Jejum. Fazer jejum. Né? E por quê? Eu peguei só esses 3 exemplos, tá? Mas a gente poderia passar aqui uma lista enorme de exemplos. A nossa carne, ela tem uma resistência contra essas coisas. Então, quando se diz que tem uma questão, né, que é espiritual, a gente já sofre uma resistência nossa, como indivíduos, contra as coisas que são do espírito, que é a oração. E aqui eu só estou citando esses 3 exemplos, da oração, palavra e o jejum, que são armas espirituais. Né? Tem o louvor também, que não deixa de ser uma arma espiritual, a gente está ouvindo ali embaixo o ensaio. E aí a gente pensa, orar. Quando você começa a perceber que, de novo, esses 4 exemplos, tá? Oração, jejum, palavra e louvor, só esses 4. Não são apenas eles, tem outros. Quando você percebe que você está afrouxando
né? Você está meio que se desconectando dessas coisas, é a carne que está agindo. Então, a gente tem que estar muito atento aos sinais que essa luta espiritual emite do nosso lado e também do mundo espiritual. Porque, de novo, gente, o inimigo, ele está buscando a quem possa tragar. Ele nunca vai buscar alguém que está firme e forte. Porque para ele não vai dar certo. Então ele vai buscar quem? Quem não está tão firme e não está tão forte. Então, se de repente eu estou negligenciando algum aspecto da minha vida espiritual, é uma brecha que a gente tem que fechar. A gente tem que fechar. E é difícil para nós, por quê? Porque a nossa natureza humana, e é a carne, é isso, né? A nossa natureza humana, né? Por mais que a gente entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós, a gente ainda guarda um ranço, né? um resto do velho homem. E de vez em quando tenta dar as cartas, de vez em quando tenta dizer, não vai orar. Então, essas duas lutas, a nossa luta interior, não de resistir às coisas que são espirituais, com a luta que está no mundo espiritual, faz com que a gente entenda que cenário que nós estamos inseridos. E aqui a gente tem algumas lições que a gente precisa colocar na mesa. Primeiro lugar, a guerra espiritual, ela sempre tem uma estratégia. Sempre tem. Porque todas as guerras têm uma estratégia. Essa que está acontecendo na Ucrânia e essa que está acontecendo lá na Palestina, não é assim, sai atirando. Não. Tem plano, tem planejamento. Tá? E são guerras humanas. As guerras espirituais não são diferentes. Então, para tentar te atacar, entenda o que eu estou te falando, para tentar te atacar, o inimigo traçou um plano. Ele te observou, como fez com Jó, né? Deus perguntou, você viu meu servo Jó, né? Homem íntegro que se desvia do mal? Então, a resposta do diabo seria, conheço esse Jó, não, o que é? Me fala mais, né? Mas ele já na lata falou assim, ele é assim, porque você dá tudo para ele, você abençoa. Então ele sabia quem era Jó. Então ele sabe, junto com os principados e potestades, cada ser humaninho que está aí na face da terra. Então ele tem uma estratégia. Então a gente não pode ignorar que as guerras que nós enfrentamos, elas têm uma estratégia do lado do inimigo. Outra verdade que a gente não pode descartar. Deus, ele é onisciente. Então ele sabe qual que é essa estratégia. Ele sabe, porque ele conhece todas as coisas. Além de saber, ele é o juiz. Sabe o juiz? Então ele coloca os limites para que essa guerra não seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Isso, inclusive, está na Bíblia. Né? Que não tem tentação, não tem luta, não tem dificuldade que seja maior do que as nossas próprias forças. Então, essas são as regras. O inimigo do lado de lá tem uma estratégia, Deus sabe qual que é essa estratégia. Ele até permite, como ele permitiu com a vida de Jó, que o inimigo execute essa estratégia, mas ela tem limites. Ela não pode ir além daquilo que você pode suportar. Tá tudo bem até aqui? Então, qualquer luta que você está enfrentando cabe nas tuas forças. Cabe. Você consegue vencer. Você consegue vencer. Deus não permitiria de forma alguma que você enfrentasse uma dificuldade que fosse maior do que as tuas próprias forças. Porque aí você não tem chance, né? Não vai conseguir vencer nunca. Não vai conseguir vencer. Só que a nossa carne, ela coloca esses obstáculos. Ela sempre vai tentar te fazer enxergar
E aí não é só a carne, o próprio inimigo. Porque parte dessa estratégia do inimigo é te fazer sentir impotente. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não tenho forças. Eu não tenho condições. Eu não tenho o que fazer. Essa é uma estratégia. É sempre tentar diminuir você. Porque na fé você é um gigante. Ponto. Na fé você é um gigante. Porque você tem todos os elementos espirituais de Deus a teu favor. Oração, jejum, palavra, fruto do Espírito, armadura de Deus. Você tem tudo isso a teu favor. Você tem tudo isso a teu favor. Deus, ele te deu tudo aquilo que você precisa para vencer. Então, para vencer, a gente tem tudo que a gente precisa. Não tem essa do tipo, não, olha, para vencer isso aqui, faltou uma coisa que Deus não te deu. Que aí também seria injusto. Né? Então, ele te deu tudo. Só que a carne, que milita, que luta contra o espírito, né? Que aí é a nossa natureza humana, vai sempre nos confundir e iludir. E isso o inimigo sabe. Por quê? Porque nós somos muito dirigidos pelos nossos 5 sentidos. Fato. É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve. Né? Essas coisas mexem com a gente. Né? Mexem com a gente. E elas mexem aqui, né? A gente começa a pensar, a gente começa a sentir, a gente começa a ter reações. Então, essa é uma luta aonde o engano e a confusão na mente faz parte dessa estratégia do inimigo. Porque quanto mais ele confundir você, mais dificuldade você tem para reagir. Né? Onde que a gente vê? Por exemplo, na Bíblia. Né? Na Bíblia teve uma situação aonde Gideão foi fazer guerra contra os midianitas. E Gideão, quando ele entrou furtivamente lá no acampamento, ele escutou uma pessoa contando o sonho. Né? Gideão fez rolando, passou. Então. Quando Gideão voltou para o acampamento, ele falou assim: eu consigo vencer essa guerra. Eu consigo vencer essa guerra. Só que eu não posso ir com esses 300 aqui, porque eu não vou ter chance, né? Então o que Gideão fez? Espalhou o povo no meio do vale, cada um com um vaso, uma trombeta, o inimigo lá no meio. E aí eles quebram o vaso e tocam a trombeta. Você imagina o eco que isso fez naquele vale. O povo começa a olhar, ver tocha para tudo quanto é lado. Estamos cercados, não vamos dar conta. Eles começaram a ver. O que Gideão fez? Gideão só usou de uma estratégia espiritual para poder ganhar aquela guerra. Se ele tivesse ido de cara, né, põe os 300 em fileira, com aquele mar de gente do outro lado, os inimigos falam assim, meu, vamos acabar com eles. Ele usou de estratégia. E na guerra que passa no meio da nossa cabeça, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nós temos que contra-atacar com uma estratégia também. A gente não pode sair para o campo de batalha sem estratégia nenhuma. Vamos pegar Davi. Né? Davi não ia lutar contra o exército filisteu. Não ia. Ele ia lutar contra um soldado, que era o soldado, Golias. Colocaram a armadura de Saul, não dava para mobilidade para Davi lutar. O que Davi fez? Uma estratégia. Foi lá no rio, pegou 5 pedras. Como ele era pastor, ele sabia manusear uma funda, porque o pastor
quando ele estava, principalmente no final do dia, começava a escurecer, estava com as suas ovelhas, era a hora que os lobos e as outras feras saíam para caçar. Então, né, são animais furtivos que ficam nas moitas, né, nas relvas, escondidinho ali, momento Animal Planet, né, para atacar. Então, um pastor, ele não vai para cima do lobo, do leão, do urso, né, sem antes primeiro dar um golpe. Então, ele sabia manusear, porque a experiência dele como pastor fazia com que daqui ele via um negócio meio se mexer, ele pum, joga uma pedra e já sabe se é realmente só o vento ou se tem algum bicho ali querendo atacar. Então, ele sabia que ele era bom naquilo, porque seus anos como pastor de rebanho deram essa experiência para ele. E se você parar para ver, não foi a pedra que matou Golias. A pedra só derrubou Golias. Porque a estratégia de Davi era essa. Eu não consigo acertar um cara que é muito maior do que eu. Então eu só tenho que derrubá-lo. Porque no chão ele vai ser baixinho. No chão ele vai estar na minha altura para sacar a espada dele e acabar. Essa foi a estratégia de Davi. Eu não consigo derrubar o gigante com ele. Eu não consigo vencer o gigante com ele em pé. Tenho que derrubar, porque caído eu venço esse cara. Essa era a estratégia de Davi. Pega agora Josué. Quando Josué foi cercar Jericó, ele foi com uma estratégia. Ele falou, turma, é o seguinte, vamos dar uma volta nessa cidade. De madrugada. Então as pessoas estavam ali acordando, aquele barulho. Aconteceu uma vez, aconteceu outra, aconteceu outra. 6 vezes. Você imagina, né? No sexto dia, o povo fala assim, meu, lá vem esses hebreus aqui fazer barulho para depois ir embora. O povo já estava viciado, enviesado com aquele movimento. Quando, no último dia, eles dão 7 voltas, que Josué fala, toquem as trombetas que o muro vai cair, o muro cai. Tá? Pegou todo mundo de surpresa. Você acha que alguém ali imaginava que toque de trombeta ia derrubar a muralha? Aquela estratégia foi de Deus para Josué. Porque o povo que estava do lado da cidade esperava o quê? Ah, flecha, pá. O povo hebreu vai jogar flecha aqui dentro, vai jogar. Eles não esperavam, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo com aquele movimento. Não conseguiam entender o que aquilo ia dar. De circular a cidade, no último dia toca a trombeta e pô. Ninguém esperava que o muro cairia. E, gente, era um muro que se fazia casa em cima. Ninguém imaginava que aquele muro ia cair. Porque Deus tinha dado uma estratégia para Josué. Então, na nossa luta, se o inimigo tem uma estratégia do lado de lá, você tem que ter uma estratégia do lado de cá. Porque se eu não conseguir pensar numa estratégia, eu simplesmente estou sofrendo o embate do lado de lá, sem conseguir reagir. Então, se o inimigo está atacando a sua família para tentar te atingir, porque é assim que é o jogo dele, ele quer te afastar. Então, ele fala assim, família é um caminho? Então vamos tentar ali. O que eu tenho que fazer? Blindar minha família. Cobrir a minha família em oração, jejuar por ela. Porque esse é o caminho que ele está usando para tentar me atingir. Então eu preciso orar, jejuar pela minha família, porque esse foi o caminho que o inimigo tentou para tentar atingir você. Então você tem que blindar a tua família. Com oração, o jejum. Se tiver que ungir, vai ungir. Né? Tua casa, né? Família. Só que, por causa desse versículo aqui, ó, né? A gente não consegue
Aí tem, não tem nada a ver. Ou a gente olha as coisas por uma perspectiva errada. Achar que, a família não dá certo mesmo. Tô infeliz, né? Esquece que é espiritual e começa a racionalizar da forma errada aquilo que ele está vivenciando. E aí, se o casamento não está bom, o que o cidadão faz? Vou procurar outra coisa, vou procurar outra mulher, vou procurar, né? Vou me enfurnar no trabalho, vou jogar bola com os amigos para fugir da minha casa, do barulho, da confusão, da gritaria. Porque é mais fácil para ele fugir do que lutar. É sempre mais fácil fugir. Só que quando você foge, o inimigo vai atrás, porque ele quer te afastar de Deus. Ele não quer a sua família como troféu, ele quer te afastar de Deus. Então, não adianta eu negligenciar achando que tudo bem, porque ele vai atrás, vai querer outra coisa. Ele vai buscar outro caminho para tentar o grande objetivo. Então, tem que blindar. Se é a família, você e eu, nós precisamos buscar de Deus qual que é a estratégia para vencer neste campo. E não tem fórmula. Não, se você fizer 5 orações por dia, 3 jejuns, né, ungir com óleo, dar 7 voltas, não existe a fórmula. O que existe é a estratégia que Deus quer te mostrar. E é por isso que nós precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus, porque ele vai mostrar para você qual que é a estratégia. E sempre tem uma estratégia. Sempre tem. Né? Então, nessa nossa luta, enquanto o inimigo está aqui atacando por um lado, se eu não tiver uma estratégia para contra-atacar, ele vai em domínio. Ele domina daqui, domina ali, daqui a pouco está tudo dominado. Então, na nossa oração, a gente tem que dizer, Senhor, como que eu faço para vencer? Porque Deus sabe a estratégia dele. Lembra que eu falei para vocês? Ele é onisciente, ele sabe a estratégia que ele está fazendo para te cercar. Você e eu, nós temos que nos antecipar a isso e pedir a ajuda de Deus para dizer, Senhor, qual que é o tipo de reação que eu preciso ter para ganhar espaço nessa guerra? Às vezes, né, não só às vezes, mas geralmente, esses elementos espirituais, oração, palavra, jejum, louvor, são os ingredientes que vão te fazer entender qual que é a estratégia. Agora, se eu negligencio esses ingredientes, eu estou às cegas, eu estou sendo plano. E aí fica aquela tentativa e erro para ver se funciona. A família está ruim, vamos fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem que todo mundo, festa, bagunça, vamos gastar, vamos lá para ver se a gente junta todo mundo volta para a harmonia. Aí você fala, será que era isso que Deus queria, que você gastasse dinheiro com uma viagem? Não sei, mas é para se pensar. Né? A família não está bem, vamos fazer uma festa aí, chama, dá um churrasco para ver se a gente se anima. Será que era essa a estratégia? Casamento não tá bom, vou comprar uma joia para minha esposa, vou dar de presente, surpresa. Será que era essa a estratégia? Quando a gente negligencia essas coisas, a gente começa a dar tiro por todo lado, né? Sem saber aonde que está o foco, que eu preciso mirar e atacar. Então, a oração, o jejum, a palavra e o louvor são os instrumentos, e não são só esses, eu só peguei esses exemplos que estão mais na nossa mão, são os instrumentos que você vai usar para construir essa estratégia. E sempre nessa conexão com Deus. Senhor, olha, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Me ajuda, me dá discernimento, me dá direção. E as guerras, exceto a Segunda Guerra Mundial, que jogaram aquela bomba lá e falaram, não, vamos acabar com essa guerra.
As guerras, elas não acabam da noite para o dia, gente. Não acabam da noite para o dia. A gente vai avançando, o inimigo vai retrocedendo e a gente vai ocupando aquele espaço. Então, a vitória não é de uma hora para outra. Pensa de novo na questão de Davi. Venceu o gigante, acabou a guerra. Não. Os filisteus continuaram insistindo o tempo todo contra Israel para poder ganhar. Não foi vencer o Golias que deu a vitória definitiva para Israel. Foi. Para finalizar, e aí vamos voltar de novo para Israel. Deus tinha dito para Israel o seguinte: olha, vocês não podem se associar com os inimigos. Porque se você se associar com os inimigos, se você fizer aliança com eles, eles vão ser para sempre uma pedra de tropeço para você. O que Deus queria? Olha, não façam nenhum tipo de concessão. Não permitam que o inimigo atue aqui, mas ali não, porque ali onde ele está agindo, ele sempre vai ser uma pedra de tropeço para você. Levando isso para o plano espiritual, essa verdade ainda é válida. Se você não ocupa espaço, o inimigo vai ocupar, porque não existe espaço em branco no mundo espiritual. Ou você está lá, ou o inimigo que está. E se você não estiver ocupando, ele vai ocupar. Lembra quando Jesus falou, olha, né, uma casa, né, ela é limpa, né, o espírito maligno que agia ali vai embora. Não é verdade? Aí ele vai para os lugares ermos, fala, vou voltar. Quando ele volta e vê que o lugar está vazio, limpo, desocupado, o que ele faz? Traz os amigos junto, né? E fica ali, o estado da pessoa fica pior. Porque no mundo espiritual não existe espaço em branco. Alguém está ocupando. Se não é você, é o inimigo. Então a gente não pode ter concessão do tipo, olha, eu posso ser assolado aqui, mas aqui eu vou, né? Eu abro mão de lutar pela minha família, mas eu vou cuidar dos meus negócios. Você acha que ele, de novo, ele não quer a tua família, ele quer te afastar de Deus. Então, quando você dá um espaço para ele, ele vai comendo pelas beiradas, até chegar uma hora que está tudo dominado. Então, ocupe esses espaços, não deixe espaços em branco. Oração, jejum, palavra e louvor, e não são só esses, eles são fundamentais para te ajudar na estratégia. E para te ajudar na batalha, aí, né, super famoso, armadura de Deus, que a gente conhece muito bem. Tá? E aí deixa eu voltar para cá. Aqui, tá? Com todo tipo, vigiem, bem no finalzinho aqui, ó, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você vê um destaque aqui para vigilância, né? Vigilância é a gente ficar atento, né? E saber discernir o que está agindo naquela situação, né? Porque o grande objetivo de Deus é resistir no dia mal e depois de terem vencido, eu acho lindo, né? Vencido tudo, permanecer inabalável. Porque o que esse versículo nos faz pensar? Né? Às vezes nessa luta tem muita gente que é derrotada. O cara não consegue vencer. Perdeu a guerra. Quando é que eu perdi a guerra? É quando a família está destruída, é quando eu estou desempregado, as finanças estão ruins, essas coisas todas? Não. É quando eu estou fora da presença do Senhor. Aí eu perdi a guerra. Tá? Por que isso é importante de pensar? Porque às vezes a gente, de novo, olha para o natural e acha que
O fato de eu estar vivendo uma guerra no casamento, nas finanças, no trabalho, nos negócios, na saúde, estou derrotado. Estou derrotado. A derrota definitiva não está relacionada com as coisas desta vida. A derrota definitiva está relacionada com a tua comunhão com Deus. Se você perdeu essa comunhão, se você desistiu dela, se você abriu mão dela, está derrotado. Está derrotado. Então, ser vencido não é, eu lutei e meu casamento naufragou, me separei. Então eu perdi. Eu lutei e perdi meu negócio, fali. Então, estou derrotado. Gente, essas coisas, elas são desta vida. E por ser dessa vida, a gente tem e a gente não tem. Se no final você continuou firme, tua fé, tua convicção, o teu relacionamento com Deus continua firme, continua sólido, então você não perdeu. Você não foi derrotado. Por que isso é importante? Para a gente parar de olhar o transitório e o material como métricas de sucesso ou de fracasso de uma relação com Deus. Porque elas não são. Não são métricas de sucesso. Meu casamento, meu emprego, meus negócios, tá tudo dando certo, estou sendo abençoado, estou vencendo. Amém. Mas perder isso não significa perder isso e continuar firme com Deus não significa que você foi derrotado. Ao contrário, significa que você continua inabalável. Inabalável. Porque ele só quer uma coisa, é tirar você da presença de Deus. Não são seus bens, não são as coisas materiais dessa vida. O alvo dele é você, é tirar você da presença de Deus. Esse é o grande objetivo dele. Tá? Numa guerra, quando a guerra acaba, né, e a gente tem 2 exemplos aí, acabou a guerra, acabou, acabou, tá. Vai ter cidade desolada, vai ter recurso natural destruído, vai ter... Gente, a guerra é isso, a guerra faz essas coisas. E o lado que venceu vai ter que reconstruir essas coisas também. Né? Também tem que reconstruir. Então, quando você acaba uma guerra, tem coisas que vão estar destruídas. Vão estar, é fato. Mas se você continuou firme com Deus, pode ter certeza que Ele vai te dar força para você reconstruir aquilo que foi destruído. É sabendo disso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Okay? Ele venceu. Então, já deu para a gente a vitória. E, de novo, não são destas coisas naturais, humanas, materiais que nós estamos falando. Se a gente só olhar para isso, quando a gente vê uma coisa sendo destruída, a gente acha que já fracassou. Perdi, já não quero mais, esqueci. Numa guerra se destrói coisas. Se destrói recursos, se destrói casas, hospitais, fontes naturais, riquezas. Na guerra tem essa destruição. É natural. Mas se você permanecer firme, você reconstrói tudo aquilo que você viu o inimigo destruir. Agora, se por causa disso, e de novo, né, a minha carne militando contra o espírito, dizendo, não valeu nada. Você devia ter abrir mão e deixar, eu estou derrotado. Tá? Então, nessa tua guerra, você sempre vai estar construindo e reconstruindo. E é assim que vai jogar o jogo. Só que não perca a comunhão, o relacionamento e a fé em Cristo. Porque é isso que te garante continuar de pé. Se eu perder,
perdi de vez. Aí perdeu de vez, aí já era. Aí vai pro mundo, se acaba, perde a fé, vira ateu, né? Se esmorece, fala assim, não quero saber disso aí não, isso aí só me trouxe dor, só me trouxe sofrimento. Aí perdeu de vez. Mas numa guerra, além de lutar, você também vai ter que reconstruir coisas que o inimigo destruiu. Só que Deus, ele é fiel para te dar força, ânimo, né? E tudo que você precisa para reconstruir. Lembra, os moabitas, né? No começo do ano, o que eles faziam? Né? Eles entravam na terra para saquear. Saquear o quê? Era pegar tudo aquilo que o povo plantou. Aí o que Israel tinha que fazer? Plantar de tudo. Ou ia ficar lá, perdemos a colheita, não tem mais o que comer. Vamos plantar de tudo. Vamos colocar mais cerca, vamos colocar gente para vigiar. Mas tem que plantar de novo. Tem que plantar de novo. Quando os exércitos atacavam, eles destruíam as fontes, colocavam pedras. Lembra de Isaac? O que tinha Isaac, né? Os inimigos entulharam todos os poços. Aí Isaac falou assim: é melhor ir para o Egito. Deus falou assim: não, você vai ficar aí e vai cavar de novo esses poços que os inimigos destruíram. Então, cava tudo de novo. Um você vai achar água, outros você não vai achar nada, mas vai cavar. Porque na guerra a gente reconstrói as coisas também. O nosso erro é achar que vai ficar tudo intocável. Não vai. Não vai. O inimigo está atacando você. Então, ele vai destruir uma coisa. O que você vai fazer? Vai reconstruir. Ele vai sabotar aqui, o que você vai fazer? Vai. Mas nunca perca o foco. Que Deus sabe a estratégia dele. E que se você pedir, ele vai te mostrar e revelar. Amém? Terminamos por aqui. Última aula do ano. Eu vou interromper a gravação. Né? Se Jesus não voltar, né? Vamos para uma nova série ou vamos continuar aqui, dependendo da vontade do Senhor. Mas, deixa eu só parar a gravação aqui, que eu já estou meio perdido nas telas. Controles.